Hoje vamos ver o que a Bíblia diz sobre os falsos profetas. Falsos profetas são pessoas que pregam o que não vem de Deus. Seus ensinamentos não são bíblicos e eles inventam profecias, sonhos e visões. Os falsos profetas enganam outras pessoas, desviando-as de Deus, e causam conflitos e confusão. Pergunta: como podemos reconhecer um falso profeta? A resposta é simples, estudando a Bíblia. Se alguém prega algo que vai contra a Bíblia, é falso profeta. Também é importante ver se a profecia se cumpre. Se não acontecer, é porque veio da imaginação da pessoa, não de Deus. Devemos evitar os falsos profetas. Seus ensinos só trazem problemas e podem enganar até os crentes. Por isso, é muito importante conhecer a Bíblia e ter intimidade com Deus, para distinguir entre o certo e o errado. Falsos profetas na Bíblia. Mas o profeta que ousar falar em meu nome alguma coisa que não lhe ordenei, ou que falar em nome de outros deuses, terá que ser morto. Mas talvez vocês se perguntem: como saberemos se uma mensagem não vem do Senhor? Se o que o profeta proclamar em nome do Senhor não acontecer nem se cumprir, essa mensagem não vem do Senhor. Aquele profeta falou com presunção. Não tenham medo dele. Deuteronômio capítulo 18 versículo 20 ao 22. Cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Vocês os reconhecerão por seus frutos. Pode alguém colher uvas de um espinheiro ou figos de ervas daninhas? Semelhantemente, toda árvore boa dá frutos bons, mas a árvore ruim dá frutos ruins. A árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim pode dar frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Assim, pelos seus frutos vocês os reconhecerão. Mateus capítulo 7 versículo 15 ao 20. Não tratem com desprezo as profecias, mas ponham à prova todas as coisas e fiquem com o que é bom. 1 Tessalonicenses capítulo 5 versículo 20 e 21. Recomendo, irmãos, que tomem cuidado com aqueles que causam divisões e põem obstáculos ao ensino que vocês têm recebido. Afastem-se deles, pois essas pessoas não estão servindo a Cristo, nosso Senhor, mas a seus próprios apetites. Mediante palavras suaves e bajulação, enganam o coração dos ingênuos. Romanos capítulo 16 versículo 17 e 18. Se alguém ensina falsas doutrinas e não concorda com a sã doutrina de nosso Senhor Jesus Cristo, e com o ensino que é segundo a piedade, é orgulhoso e nada entende. Esse tal mostra um interesse doentio por controvérsias e contendas acerca de palavras, que resultam em inveja, brigas, difamações, suspeitas malignas e atritos constantes entre aqueles que têm a mente corrompida e que são privados da verdade, os quais pensam que a piedade é fonte de lucro. 1 Timóteo capítulo 6 versículo 3 e 5. Amados, não creiam em qualquer espírito, mas examinem os espíritos para ver se eles procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. 1 João capítulo 4 versículo 1. Pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas que realizarão sinais e maravilhas para, se possível, enganar os eleitos. Por isso, fiquem atentos, avisei-os de tudo antecipadamente. Marcos capítulo 13 versículo 22 e 23. No passado surgiram falsos profetas no meio do povo, como também surgirão entre vocês falsos mestres. Estes introduzirão secretamente heresias destruidoras, chegando a negar o soberano que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Muitos seguirão os caminhos vergonhosos desses homens e, por causa deles, será difamado o caminho da verdade. Em sua cobiça, tais mestres os explorarão com histórias que inventaram. Há muito tempo a sua condenação paira sobre eles, e a sua destruição não tarda. 2 Pedro capítulo 2 versículo 1 e 3. Sim, estou contra os que profetizam sonhos falsos, declara o Senhor. Eles os relatam e com as suas mentiras irresponsáveis desviam o meu povo. Eu não os enviei nem os autorizei, e eles não trazem benefício algum a este povo, declara o Senhor. Jeremias capítulo 23 versículo 32. Portanto assim diz o soberano, o Senhor, por causa de suas palavras falsas e de suas visões mentirosas, estou contra vocês. Palavra do soberano, o Senhor. Minha mão será contra os profetas que têm visões falsas e proferem adivinhações mentirosas. Eles não pertencerão ao conselho do meu povo, não estarão inscritos nos registros da nação de Israel, e não entrarão na terra de Israel. Então vocês saberão que eu sou o soberano, o Senhor. Ezequiel capítulo 13 versículo 8 e 9.
Assim diz o Senhor, aos profetas que fazem o meu povo desviar-se, e que, quando lhes dão o que mastigar, proclamam paz, mas proclamam guerra santa contra quem não lhes enche a boca. Por tudo isso a noite virá sobre vocês, noite sem visões, haverá trevas, sem adivinhações. O sol se porá e o dia se escurecerá para os profetas. Os videntes envergonhados e os adivinhos constrangidos, todos cobrirão o rosto porque não haverá resposta da parte de Deus. Miqueias capítulo 3 versículos 5 ao 7. Mas a besta foi presa, e com ela o falso profeta que havia realizado sinais milagrosos em nome dela, com os quais ele havia enganado os que receberam a marca da besta e adoraram imagem dela. Os dois foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. Apocalipse capítulo 1 9 versículo 20.